sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Icarotech. Eu sou a Jéssica Pierre e eu vou estar com vocês nesse episódio. E esse episódio é muito especial. Nós trouxemos aqui a Ariadne Lisboa, que ela é a nossa co-host, porque esse episódio, especialmente, foi uma iniciativa do nosso departamento de RH. Então, nada melhor do que trazer também uma representante do departamento de RH para conversar aqui, para, enfim, ajudar a comandar esse podcast. E aí, Ari, tudo bem com você? Oi, Jéssica. Oi, ouvintes. Como a Jéssica já falou aí, meu nome é Ariadne Lisboa, faço parte da equipe do RH da Icarotech, e hoje, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, tido ali como dia 20 de novembro, a gente criou um espaço aqui para falar sobre vivências pretas e plurais. E para esse bate-papo, a gente tem 4 convidados muito especiais, então a gente conta aqui com o Bruno Saruman, Paulo Achar o botão Bittencourt. de mudo, né? Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Prazerzão estar aqui Oi, com gente, vocês. boa tarde. Prazer estar aqui também. Também Marcelino Souza. Fala, pessoal, boa tarde. E por último, mas não menos importante, João Alves também está aqui presente nessa edição com a gente. Fala, pessoal, beleza? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer receber vocês aqui, né, no nosso podcast. E, bom, para começar, né, o assunto, eu queria que primeiro vocês se apresentassem, contassem um pouquinho, né, da história de vocês, de como que surgiu o interesse pela área de tecnologia e tudo mais. Isso, então, pessoal, bom, me atropelei aqui com o microfone, mas prazerzão estar aqui com vocês. Bom, a área de tecnologia, ela começou na minha vida meio que por acaso. Eu estudava no colégio, num colégio que tinha um ensino técnico, né? Eu ainda estava num momento muito de dúvida na minha vida, o que eu ia fazer da vida. Na época eu ainda praticava um esporte, eu pensava ainda em seguir a vida de nadador profissional, mas ao mesmo tempo, né, tinha esse lance, né, dos estudos, dali a alguns anos começar a questão toda do vestibular, até que minha mãe me deu um ultimato, falou, ó, seguinte, chega desse negócio de empurrar com a barriga, decide agora, ou você vai seguir a vida de atleta ou você vai seguir a vida de estudos, uma das duas coisas você vai ter que investir aí. Aí depois de muito pensar, né, depois de não ter crescido o suficiente para ser um nadador, resolvi investir nos estudos, aí das possibilidades que tinha ali de técnico no meu colégio, eu não vou nem dizer que eu achei mais interessante, mas eu achei menos chata, era de informática, fiz o curso de informática, acabei me achando ali, gostei do curso, gostei do que eu aprendi naquele 1 ano e meio de curso técnico, e aí foi o que direcionou depois meu caminho na escolha do vestibular e eventualmente na faculdade e aqui na carreira, né, que é onde eu estou até hoje. Pegando um gancho nisso também, a minha influência foi um pouco diferente. A minha influência teve muito por parte da minha mãe, principalmente. Minha mãe sempre foi voltada para a área de TI, a minha tia também, até meu próprio avô, na época dele, já se envolvia com isso. Então, sempre foi muito presente na minha vida e isso sempre me trouxe muita curiosidade. Então, meio que foi natural. Vai crescendo, vai se envolvendo meio que com isso e quando eu percebi, cara, eu não tenho nem dúvida, enquanto boa parte dos meus colegas ainda estavam com muita dúvida em relação a isso na faculdade e tudo, eu falei, gente, eu não tenho nem dúvida, é um curso só e todas as universidades que eu fizer vai ser o mesmo curso, só variando entre engenharia, ciência, esse tipo de coisa, mas no final das contas o meu interesse sempre foi muito forte com tecnologia e hoje a gente tá aqui, né? Que bom, deu tudo certo. Eu quando eu era pequeno, eu falava que eu ia ser biólogo, nada a ver com o que eu faço hoje. Mas desde pequeno eu recebi tecnologia na minha vida muito cedo, né? Eu tive um computador muito cedo, sempre gostei muito de videogame, e as coisas meio que foram encaminhando. Eu sempre fui daquele tipo que gosta, é curioso, né, para descobrir como as coisas funcionam, gostava de desmontar brinquedo, montar de novo. O brinquedo que eu mais gostava era Lego, só para vocês terem uma ideia de como eu gostava de construir as coisas. E por acaso, assim, por muita influência do meu pai, que ele sempre quis que eu fizesse uma faculdade, me formasse em alguma coisa, por tudo que acabou me direcionando assim na infância, eu escolhi engenharia da computação e estou aqui hoje. Um combo de tudo. Pessoal, eu sou o João, atualmente eu estudo engenharia da computação na Unicamp, e bem, quanto ao começo, assim, de tudo, porque eu me interessei por esse ramo aí da tecnologia, para ser sincero, nem sempre foi assim, eu
Eu desde criança, eu gostava, né, e ainda gosto bastante de me expressar usando a arte aí, e me expressar mesmo, conversar bastante. Então, de longe, não era o que eu queria, assim, da minha vida, pelo menos no início aí na minha infância, início da adolescência. Eu queria ser músico, para ser sincero. E depois eu acabei pegando um pouquinho de amor pela história, mas, bem, história não era exatamente o que eu queria também, e geografia também eu gostava bastante, então pensei, poxa, podia unir um pouquinho mais, podia unir da comunicação. Então meus 2 planos eram ou fazer economia ou relações internacionais, e eu acabei, depois no fim do vestibular, entrando na USP, só que tinha um problema, eu tinha que sair de casa, eu sou aqui de Campinas, e bem, não foi uma decisão muito fácil de sair de casa, eu sou um pouco preguiçoso, assim, então eu acabei recebendo uma bolsa aí de estudos para continuar aí para o famoso vestibulinho aí, todo mundo já deve ter feito aí vestibulinho não, desculpa, um cursinho, perdão, um cursinho, como boa parte aí dos estudantes, acabei estudando e fiquei com vergonha, a verdade é essa, de colocar economia na Unicamp, porque eu fiquei um pouco com vergonha. Eu pensei, poxa, o que eu posso fazer? Adoro jogar videogame, acho que tecnologia tem tudo a ver, tecnologia vem avançando, e também, sem dúvidas, é um ramo em que eu vou me sentir seguro, talvez, pro resto da vida, espero eu. Então, acabei prestando para passar no Unicamp, prestando engenharia da computação para passar no Unicamp, passei, e é onde eu tô até hoje. Legal, pessoal. Bem bacana saber de onde surgiu o interesse, né, pela área de tecnologia, enfim, né, o caminho que cada um trilhou aí. E aí, eu queria saber de vocês, assim, vocês sentem que o racismo, ele é forte na área de tecnologia? Vocês já passaram por algum preconceito, né, no mercado de trabalho? Ó, não vai ser sempre eu o primeiro a falar, hein, galera? Vai. Vamos lá. Eu vou começar falando então, tá bom? Para dar uma quebrada do gelo. Para ser sincero, é claro que sim, mas isso eu acredito que seja mais um reflexo da nossa sociedade. Como bem sabe, como todos nós sabemos, né? Ainda assim a gente o racismo, os reflexos do racismo, os reflexos da escravidão no nosso país, foi o último país a abolir a escravidão, ele persiste até hoje em dia, na tecnologia não é diferente, assim como na sociedade também não é diferente. Então é muito comum a gente ver reflexos como, não sei, talvez aí, quem é do design aí, talvez um design de UI UX, quando tem bonequinho, e tem a cor de pele do bonequinho, ele costuma a ter cor de pele clara, né, não negra, e naturalmente a gente consegue ver também, talvez aí também por um reflexo mesmo da nossa sociedade, por exemplo, os cargos de liderança normalmente não são ocupados por pessoas negras, enfim, graças, eu vejo que graças à nossa estrutura educacional mesmo, que vem mudando, principalmente com a parte de ações afirmativas em relação a cotas, etc., cada vez mais a gente consegue ver pessoas negras ocupando o espaço das universidades. Claro que em cursos como os de engenharia e tecnologia, as coisas são um pouquinho mais devagar do que costumam ser em algumas outras, mas é claro que com o passar do tempo, eu pelo menos, particularmente, consigo ver mais colegas de trabalho negros mesmo, e colegas pesquisadores negros, e isso me deixa bem feliz. Então, eu acho que eu acho que sim, a gente consegue ver o impacto disso no dia a dia, eu vejo o impacto disso no dia a dia, mas mesmo que paulatinamente, eu acredito que a mudança vem acontecendo ao longo dos anos. E a gente sempre tenta trazer isso para as pessoas com que a gente trabalha, para o ambiente onde a gente está, né? De isso ser 100% natural. Não falando só por mim, por trabalhar na área de engenharia, mas eu vejo que as meninas da RH, a Jéssica também deve ver muito na área que ela atua também, que isso já deixou de ser algo que seja diferente. Já está dentro da gente, é uma coisa que a gente aprendeu a lidar. E assim, como reforço, é natural. Então, a gente tem que trazer isso para as pessoas que estão entrando, para as pessoas que estão aqui, e independente de cargo, independente de nível de carreira, né, a gente sabe muito bem isso. O San Romano está aí para mentir, ele é o meu mentor, e a gente não tem nenhum problema em relação a isso, é tudo muito natural, né, e eu acho isso muito,
bonito de se ver que a gente tem consciência disso e a nossa ideia é mudar isso, é levar isso para frente e a tendência é sempre melhorar. Logicamente, a gente vê, a gente tem ciência disso, a gente sabe que ocorre, mas aí reforçando o que o João falou, a ideia é da gente mudar, e a gente sempre reforçar a melhoria disso. Eu pegaria um gancho com o que o João colocou, e eu acho que perfeita a colocação dele, assim, é óbvio, a gente vive numa sociedade que ainda tem muito problema para encarar, né, principalmente quando a gente está falando de um racismo que é estrutural, que é aquele não consciente, né, é muito difícil você colocar isso, né, na mesa, discutir isso, vira tabu, enfim, abre uma discussão que é complicada de ter, mas que ainda assim é necessária de ter, mas eu acredito mais ou menos na mesma linha, assim, eu acho que sim, existe um racismo não exclusivo do mercado de tecnologia, mas como um reflexo de um racismo que está dentro da nossa sociedade, mas eu acho que até para olhar para um olhar um pouco mais otimista, eu vejo na tecnologia uma forma da gente combater de maneira muito eficaz esse racismo, assim. A gente sabe que não é um investimento tão grande assim, levar um computador, uma internet para uma comunidade carente, para uma comunidade periférica, às vezes esse simples acesso já é o suficiente para a criança se interessar pelo que é programação, tentar entender isso, conhecer isso, e isso inserir ela no mercado de trabalho, dar ferramentas para ela ter acesso à renda, ter um futuro mais digno. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos uma tecnologia mais democrática que acaba inserindo mais as pessoas dentro desse mercado, dentro dessas posições, do que necessariamente um viés negativo. Óbvio, também não tô querendo aqui também ser muito poliana, né, dizer que tudo é lindo, tudo são flores, mas eu vejo com bastante otimismo, assim, como a tecnologia pode ajudar a gente a combater, ou pelo menos dar mais oportunidades para comunidades mais periféricas, negras, e assim por diante. Pegando o gancho aí também, o João comentou, né, sobre poucas pessoas negras nas universidades. Eu lembro que durante o meu curso, na universidade no geral, tinha poucas pessoas negras, e no meu curso eu vi no máximo umas 3 pessoas. Durante a minha formatura, eu acho que eu era o único negro lá, e é bem expressivo, né, mas realmente está mudando aos poucos, e até as próprias pessoas estão se interessando mais, estão lutando mais para chegar lá, né? É curioso você falar isso. Eu acredito que eu sou o mais velho dos 4 aqui, né? Inclusive mais velho que as meninas também. Mas quando eu entrei na faculdade, entravam 100 alunos, né, no curso lá do CASA. E era um recorde. Todo professor destacava que era um recorde. Dos 100 alunos que tinham entrado, 13 eram garotas, 13 eram mulheres. E eles falavam, meu Deus, é um recorde, nunca a gente viu tanta mulher numa sala só. Só que ninguém se chocava com o fato de só ter 3 negros dentro dessa turma de 100. Era um negócio curioso pra caramba. Você fala, poxa, mas... assim, ao longo, né, eu peguei um momento histórico diferente, né, estava começando a ter a introdução das cotas, a gente estava começando a ver resultado disso. Eu mesmo, né, entrei dentro da faculdade por meio da política de cotas, inclusive. Então, assim, eu começava a ver ali, eu terminei o meu curso já vendo um número maior de negros ingressando na faculdade, né? Não cheguei ainda no patamar de ver como é hoje, a gente pega nas nossas federais, pelo menos aqui no Sudeste, em que praticamente, né, a divisão ela é bem proporcional à quantidade de negros na sociedade, mas já estava começando, então era possível ver esse avanço, e até mesmo dentro da Ícaro, porque quando eu entrei na Ícaro era um cenário muito parecido com esse que eu falei da entrada na faculdade. A Ícaro tinha 120 funcionários, eu acho que também tinha eu e mais 2 negros na empresa inteira. E hoje eu fico muito, muito feliz quando eu olho e entro numa call, tem pessoas com sotaques diferentes, com cores diferentes, enfim, com históricos, perspectivas diferentes. Então a gente, aos poucos, como você mesmo colocou, João, é paulatino, mas a gente vai vendo esse avanço, né? A gente consegue perceber esse avanço. É muito legal, cara, dá bastante orgulho. Exato, eu também concordo. Eu consigo ver também um avanço, né? Na verdade, um avanço na sociedade em geral, e essa questão da diversidade, ela tem sido muito cobrada, né, pelo mercado, principalmente no mercado de trabalho, que as empresas abracem essa questão da diversidade. E aqui na Ícaro também, né, o RH e o marketing, a gente tem lutado também por essa questão da diversidade, porque é muito importante. E também essa questão que o João falou, né, do UX, do site, né, uma questão
você vê um bonequinho e às vezes ele não representa, né, determinadas pessoas, mas isso também, né, tem um documentário bem legal na Netflix, eu quero deixar de indicação também, e é uma coisa que o João ontem conversou numa call com a gente, essa questão do algoritmo. O algoritmo de inteligência artificial, muitas vezes, ele é racista, machista, enfim, né? E tem esse documentário da Netflix que é o Coded Bias. É um documentário da própria Netflix de 2020. Depois a Vanessa pode colocar aqui o nome, né, para vocês no vídeo, na edição do vídeo. E é bem bacana vocês verem essa questão, né, e da luta realmente para que seja diferente, né, para mudar isso, e nós temos que mudar isso, e com certeza eu acho que o futuro ele é bem promissor, né, porque isso está sendo cobrado cada vez mais, e a sociedade está mudando, né, principalmente nós jovens, né, nós temos um papel muito importante nisso, e as próximas gerações que vierem depois de nós, eu acho que com certeza eles vão ter um mundo mais diverso, né, mais inclusivo, que eu acho que é muito importante, né? E falando, né, sobre isso, né, eu queria saber de vocês se em algum momento vocês sentiram que vocês têm que vocês não podem errar, que vocês têm que se esforçar muito mais para atingir algum objetivo, enfim, isso, atingir algum objetivo, enfim, que seja uma vaga de emprego, que se vocês têm que se esforçar mais, essa questão da faculdade mesmo, ou em qualquer outro aspecto que vocês, em algum momento, sentiram que vocês tinham que se esforçar mais. Acho que sim, né? Desculpa, acabei pondo na frente de você. Primeiramente, sobre o que você falou, achei bem legal, depois a gente pode puxar esse papo de tecnologia, e também eu tenho bastante coisa a contribuir, afinal, hoje, na minha opinião, as empresas até estão se preocupando um pouco quanto à responsabilidade do funcionário mesmo. Um funcionário responsável no ponto de vista social é um funcionário que traz, sim, melhores resultados na empresa. Eu vou falar um pouquinho mais disso depois, vou explicar o porquê disso. Mas ao ponto de vista de esforço, sinceramente, sim. E é uma coisa bem engraçada, inclusive. Eu me esforçava ainda mais do que agora, mas eu sinto que eu realmente me colocava muito, principalmente quando em casa. Você até do São Romão me disse isso ontem, eu achei bem legal e fiquei pensando sobre isso à noite, assim, que em casa eu levava muito isso, assim, eu olho não só para minha família, eu olho para meu pai, mas não só da família próxima, meu pai e minha irmã, mas primos, assim, e eu me enxergo como realmente um exemplo. Durante minha vida eu tive uma oportunidade muito boa, que foi realmente depois do ensino fundamental, ter um ensino médio ali particular, e me agarrei muito a isso, porque foi uma oportunidade que foi a primeira vez que foi dada na minha família, e hoje eu estou cursando um ensino superior público, coisa que é a primeira vez que um familiar consegue entrar no curso de engenharia público. E sem dúvidas eu acredito que eu me vi bastante tendo que quebrar barreiras, mas não no sentido de que as pessoas não acreditando em mim só, mas foi eu tentando dar aos meus familiares, a quem estava próximo, um exemplo bom mesmo, algo mostrando que talvez toda aquela esperança, principalmente na minha família, depositou em mim, investindo tempo, investindo dinheiro, investindo carinho na minha formação, fosse devolvido. É por isso que hoje eu me esforço bastante no quesito educacional, por isso que eu me esforço bastante no meu emprego, por isso que eu sempre estou tentando transmitir os meus esforços da maneira mais clara possível, e estou sempre tentando me tornar uma pessoa melhor cada dia, não só por esse viés que é claro que existe do preconceito na sociedade. Claro que normalmente durante uma reunião ou durante às vezes um bate-papo, você sente que a pessoa talvez não tenha aquela
não acredita no seu conhecimento ou algo do tipo, mas principalmente para mostrar mesmo, para tentar ser um exemplo para as pessoas que eu tô perto e para mostrar o quanto eu sou grato, assim, o quanto eu me esforço para fazer com que o nosso sonho, vamos dizer assim, o sonho da minha família valha a pena, que é me ver bem e me ver realizando meus sonhos, vamos dizer assim. E agora, deixa eu puxar aqui, eu só queria também passar uma visão um pouco diferente, né? Eu até comentei com os meninos ontem também, a minha visão um pouquinho diferente da do João, então eu sinto que eu meio que herdei essa vontade, essa ideia de saber que eu sou capaz, eu sempre vou ser capaz de fazer isso, até porque quem sofreu isso por mim foram minha mãe, foi a minha tia, foi os meus avós, foi toda a minha família, a minha raiz negra que passou antes de mim. Então, sempre ficou muito claro para mim durante o meu dia a dia, durante a minha criação, que eu tinha aqueles reflexos, eu sabia que tiveram pessoas da minha família que passaram por muita coisa e conseguiram chegar onde chegaram, sabe? Então, eu sempre me cobrei muito, não só por ser algum exemplo para minha família, porque é sempre bom você trazer isso, de você estar levando isso em frente, mas é mais para as pessoas também que estão ao nosso redor, de mostrar que a gente continua tentando, que a gente continua crescendo, e que, assim, não é só a nossa cor, mas é também de onde a gente vem. Eu não sei se todos sabem, mas eu sou do Nordeste, minha família é nordestina, eu tenho uma origem nordestina, então a gente passa, além por conta da cor, a gente passa muito por essa questão xenofóbica também, essa ideia de ser nordestino, então a gente passa por mais esse problema, mas eu, normalmente, até agradecendo a tudo que a gente vem passando até hoje, TI, tecnologia em si, ele abriu essa porta. Eu trabalho numa empresa onde a sede é em Campinas, que tem sede, que também tem escritório no Rio, e eu estou em Recife. Então, assim, isso é uma imagem muito bonita de se ver, que TI reforça isso. Eu acho que não tem... A gente está tentando sempre quebrar várias barreiras. A barreira do local, a barreira da língua, a barreira da cor, a barreira de sotaque, qualquer coisa do tipo. Eu acho que isso aqui é um ponto importante. A gente tem cenários diferentes, a gente viveu vidas completamente diferentes. O meu cenário é diferente do Bruno, que é diferente do Marcelo, que é diferente do João, mas a gente está lutando pela mesma coisa, sabe? É isso que eu acho que é mais importante aqui, sabe? Pô, Vamos lá, gente. Vamos lá. Marcelo não puxou, eu vou puxar, hein, Marcelinho? Eu tava pensando como eu ia puxar. Essa questão eu até comentei um pouco com os meninos, assim, para mim pegava muito, eu acho que principalmente a questão do não pode errar. Apesar de eu me entender negro, né, desde criança, né, eu tinha essa consciência, até por causa da questão dos meus pais, a meu cenário era um pouco diferente, por exemplo, apesar de eu e do meu irmão mais velho nos entendermos negros, meus pais e meus irmãos mais novos são todos brancos, inclusive meus irmãos eram loiros, eram, né, tão vivos, são loiros, e aí no nosso bairro, até tinha também pessoas negras também, porque era um bairro mais pobre, mas quando meus pais conseguiram estar numa situação melhor, a gente mudou, pronto, eu já não tinha mais vizinho negro. Nos anos em que eu consegui estudar numa escola particular, porque meus pais, né, com a questão financeira, às vezes dava, às vezes não dava, também só tinha amigos brancos. Então, assim, era um negócio que realmente me pegava, porque quando os outros erravam, eles só erravam. Quando eu errava era porque eu era de um determinado lugar, porque eu tinha uma determinada característica, porque, então, assim, isso foi sempre um negócio que dentro de mim era muito forte. Então, tipo, sim, eu me cobrava muito para não errar, eu não podia errar, porque eu não tinha o privilégio de errar. Se as pessoas errassem ao meu redor, era normal. Se eu errasse, era porque eu era eu, entendeu? Então, assim, era um negócio que me pesava muito. Então, por exemplo, até a própria questão do vestibular, muito na linha do que o João falou, eu via a dificuldade que meus pais tinham financeiramente e ainda assim o que eles conseguiam juntar de dinheiro, eles investiam no nosso estudo. Eles colocavam, né, para a gente conseguir ter um melhor futuro possível. E aí, quando chegou na época do vestibular, e, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho orgulho nenhum disso, eu era um orelha seca, então eu era contrário às políticas afirmativas, eu era contrário à lei de cota. Juventude estúpida. E para mim era um negócio que me pegava muito, porque eu falava, nossa, meus pais estão investindo tanto em mim, e assim, eu tô me esforçando para passar no vestibular, né, não sei o quê, e chega no final decepcionar todo mundo, sabe? Tipo, eu não posso errar, eu não quero errar. E aí, no fim das contas, eu me inscrevi no vestibular por meio das cotas, assim, eu particularmente acredito que
ia dar certo de qualquer forma, né? Acabei passando de primeira chamada nas 4 que eu prestei, deu tudo certo, foi um sucesso e tal. Mas, assim, foi um negócio que foi um dilema muito grande que eu tinha dentro de mim, do tipo, poxa, vai contra aquilo que eu acredito, mas é uma chance a mais que eu tenho, sabe, uma vantagem a mais que eu posso ter nessa briga, assim. Então, hoje eu tenho muito orgulho de ter feito isso, de ter feito essa escolha, de ter entrado, mas, assim, mudei, óbvio, completamente a minha visão a respeito desse tipo de tema. Mas eu acho que até isso, o fato de eu, na época do vestibular, ter ido contra aquilo que eu acreditava que era certo naquele momento, era por causa desse meu medo de não poder errar, sabe? Tipo, eu não podia ficar para trás. Então, assim, acho que durante muito tempo, hoje em dia, eu acho que dentro do mercado de trabalho, dentro da Ícaro, assim, aos poucos isso tá ficando para trás, eu acho que é um trauma que eu tô conseguindo deixar para trás, mas durante muito tempo da minha vida, eu sempre tive essa impressão, porque era o que acontecia na minha infância, né? Quando eu errava era por um motivo diferente dos outros, então, nossa, isso aí eu acho que, óbvio, se não é consciente, né, você precisa passar um tempo, olhar com uma certa distância, mas eu acho que muitas decisões da minha vida foram tomadas com esse medo de não poder errar. É curioso até. É engraçado, porque agora que você falou, eu me vi um pouco nesse quesito de ações afirmativas, porque eu lembro da minha mãe. A minha mãe, ela é branca, né? É engraçado que a mãe dela é negra, os irmãos todos dela são negros, mas como a minha avó casou 2 vezes, ela é filha do primeiro marido e ele era branco, então o pai da minha mãe é branco e ela também é branca. Mas é engraçado que ela me via assim, ela falava, filho, por que você não pede cota essa afirmativa? Por que você... Nada, mãe, não era nada, mas era verdade que eu muitas vezes era difícil, porque a verdade é que eu não me julgava merecedor muitas vezes. Porque eu vi a realidade dos meus primos, por exemplo, que eles são do interior de Minas, onde minha mãe e meu pai eles moravam. Vejo até alguns amigos negros e vejo a minha situação. Eu cresci num ambiente muito bom, onde eu não tive empecilho que é muito grande, principalmente entre os jovens, que é o empecilho da violência. Viver num ambiente violento torna o jovem muito contraproducente para o desenvolvimento da criança, do adolescente. Então, às vezes eu senti, chegava na minha mãe e falava, mãe, mas, sabe, eu não sinto que sabe, eu não sinto que, eu não, obviamente não falava isso para ela assim, mas não, mãe, deixa quieto, mas a verdade é que dentro de mim eu sinto que eu não, que eu muitas vezes eu hesitei ao ponto de não colocar, então, eu não coloquei essa afirmativa para os vestibulares, e boa parte do não ter corrido atrás disso foi justamente porque a confusão, obviamente, a confusão na minha mente, a confusão que acontece na mente de muitos jovens foi, muitas vezes ali eu olhei para a desigualdade, assim, que acontecia, e eu não me senti merecedor. Isso foi até engraçado, assim, você falou agora, veio na minha cabeça. Eu acho que nessa linha aí dos estudos, eu acho que é unânime, acho que todo mundo sentiu um pouco desse peso. O meu pai, ele também é nordestino, ele é baiano, ele veio de uma cidadezinha muito do interior, ele é da época que, poxa, ele trabalhou na roça. A minha mãe é de aqui de São Paulo, mas também é de uma cidadezinha minúscula, e assim, eles sempre investiram muito em mim, sempre me incentivaram muito a estudar. O meu pai sempre falava que, poxa, ele queria me fazer melhor do que ele foi, me dar a oportunidade que ele não teve, né, quando ele era mais jovem. E nossa, quando a gente entra na faculdade, parece que tá todo aquele peso, assim, aquela obrigação, nossa, eu tenho que fazer e isso valer. E eu acho que é unânime, acho que todo mundo aqui passou um pouco por isso também, né? Mas, assim, fora dessa linha de estudo, de trabalho, uma outra coisa que às vezes a gente sente, não é exatamente uma obrigação de não errar, mas a gente sente às vezes um pouco deslocado e parece que tá todo mundo te olhando, não sei, a gente vai em algum lugar onde que majoritariamente as pessoas são brancas, eu não sei se alguém já passou por isso, mas dá a impressão que parece que tá todo mundo te olhando e qualquer coisa que você fizer parece que, não sei, você vai passar vergonha. Não que isso esteja acontecendo, mas na cabeça da gente a gente sente isso e é muito estranho. Que nem fazer compras, né? Eu não sei se vocês têm o mesmo problema,
Mas até eu vivi isso ontem, então é muito. Eu vivo isso toda semana, porque eu abrindo meu coração aqui para vocês, desde que eu entrei na Icaro, eu pensei assim: meu primeiro salário, eu vou comprar um relógio bacana, porque eu sou muito fã de relógio. Cara, eu já faz mais de um ano que eu literalmente não comprei esse relógio, cara. Inacreditável. Mas justamente porque às vezes a gente chega na loja e sente, tipo, não sei, a atmosfera é diferente. E às vezes a pessoa te fala alguma coisa e você fala, putz, será que essa pessoa tá, sei lá, né? Às vezes desdenhando de mim, ou será que ela. Não sei, será que ela olha pra mim e fala, esse cara não tem o poder aquisitivo de pegar essa. De pegar comprar um relógio, ou comprar uma joia, ou algo do tipo. E toda vez que eu realmente vou em ambientes onde você. Vamos dizer assim, onde você compra alguns acessórios aí de luxo, entre aspas, vamos colocar assim, ou não, entre aspas, eu sinto um pouco disso. Não sei se vocês sentem isso, assim. Só todo tempo. Só todo dia, toda vez. Mas, bem cara, comum. assim, é até engraçado, é óbvio, né? Aqui a gente fala dando risada, mas assim, eu acho que eu já passei por todo o tempo, por todo tipo de sentimento com relação a isso. Já fiquei indignado, já fiquei puto, já tentei, sei lá, ignorar, mas assim, até hoje, cara, é um negócio que é impressionante, não importa a roupa que eu tô vestindo, não importa com quem que eu esteja acompanhado, eu vou andar na rua, vai ter, no mínimo, em 20 minutos andando, vai ter alguém que vai atravessar a calçada porque tá com medo de mim, você fala, poxa, sabe? Inclusive, ó, fica a dica aí, tá, pessoal, para acabar com o racismo no Brasil, um cachorrinho da raça Shih Tzu é a única coisa que faz com que as pessoas não tenham medo de mim ou andar com a panceta do lado. É a única, é a única. Mas, assim, esse negócio das lojas até é um caso curioso. Agora eu vou dar uma desnobe, mas eu acabo gastando mais dinheiro por causa disso, porque eu fico puto quando eu sou mal atendido numa loja, que eu sei que é descaradamente por causa, né, porque eles acham que eu não vou comprar, que eu só tô ali pra... Aí eu fico puto e faço questão de gastar dinheiro na loja. Estratégia de marketing. Isso ainda vai acabar comigo financeiramente, sabe? Fala, putz, sacanagem, mas cara, mas assim, é óbvio, na mesma linha, eu acho que tem gente, ainda principalmente em lojas, né? Você está em shopping e tal, acontece muito dessas coisas, mas também é um lugar que eu particularmente eu acho que está mudando, né? A gente estava até comentando a questão dos nossos pais, a situação dos meus pais é bem parecida, né, com dos seus avós, pelo que você contou, João. A minha mãe é branca, né? E o primeiro marido dela era negro, que é o meu pai biológico. Cara, minha mãe conta de histórias que ela passou ao lado do meu pai, que assim, é um racismo muito mais forte do que eu acho que eu já presenciei comigo, sabe? Assim, então, eu acho que a cada geração a gente vai evoluindo. É óbvio, né, que no nosso anseio de fazer justiça, a gente gostaria que as coisas evoluíssem mais rápido, que as coisas mudassem da noite para o dia, mas infelizmente a gente tem que encarar a realidade do jeito que ela é. Mas assim, eu sonho muito com um mundo que, sei lá, pelo menos o meu filho, né, que ainda não existe, quando ele vir a pisar nessa terra, eu sonho muito com ele já ter uma realidade diferente dessa, sabe, dele não sofrer esse tipo de coisa, esse tipo de desgaste no dia a dia. Sabe? Não faz sentido nenhum, gente. Então, é muito mais uma esperança com base nessa questão de que a gente está evoluindo de geração a geração. Espero que ele sofra bem menos do que eu consiga dar oportunidades melhores do que as que eu tive, e assim a gente vai melhorando, se não o mundo como um todo, o nosso grupinho ali, nossa bolha. Eu acho que só voltando um pouquinho para comentar uma coisa que o Sanoma falou, nessa questão da pessoa atravessar a rua, no meu caso é ao contrário. No meu caso, quando eu estou andando próximo a alguma pessoa assim na rua, não sei, eu sinto a impressão que está parecendo que eu estou seguindo a pessoa, quem atravessa a rua sou eu. Acontece também, você fala, putz, aquela senhorinha vai se assustar se eu passar por ela, né? Mais fácil eu atravessar a rua ali, né? Ainda mais eu que ando rápido, nossa, melhor cruzar a rua. Gente, eu queria falar uma coisa também dentro desse assunto, acho que resgatando um pouquinho mais a questão dos estudos que vocês levantaram e tudo mais. A minha mãe, ela é uma mulher preta, né, então ela está constantemente imersa ali nesse movimento, nessa comunidade, então ela conhece muitas vivências, ela sempre está compartilhando isso comigo e com os meus irmãos para a gente ter esse senso de realidade ali também. E ela contou uma história de um amigo dela, que ele
tem 3 irmãos, ele era o único negro desses irmãos, assim, também, e o pai dele não deixava ele tirar menos que 9 nas matérias da escola, quando ele era criança, o que não era um critério para os irmãos. Então, hoje, ele com mais de 30 anos, você conhece porque que o pai dele fez isso também. Então, no relato de vocês, eu vi muito isso do esforço a mais para conquistar algum objetivo, ou só para não ficar para trás, igual a sua irmã falou também. Exato, eu concordo. Inclusive, aí vocês podem escolher se vocês vão querer puxar esse assunto agora ou depois. Mas, inclusive, eu vejo bastante isso como um problema quanto à tecnologia do que eu estava falando. Porque seja com dados alimentando algoritmos ou etc., que são dados de maneira irresponsável, ou seja, por pessoas que estão utilizando aquilo de maneira irresponsável, um algoritmo ou um sistema, etc., que ele não seja pensado do ponto de vista social, é muito perigoso. Vamos dar um exemplo aí que a gente falou de vendas. Imagina, por exemplo, que empresas grandes aí de redes sociais grandes, podem imaginar qualquer uma aí das que você imaginar que vendam propagandas, caso elas coloquem, por exemplo, informações sobre você, sobre cor, ou sobre etc. Mas vamos pensar aqui no ponto de vista, aqui no ponto de vista da sua cor da pele. Caso, por algum motivo, ele passe algum algoritmo pelas suas fotos, ou faça alguma coisa, e ele descubra, por exemplo, que você é preto, e a outra pessoa ali é branca. Imagina isso na mão, por exemplo, de um, sei lá, alguma pessoa que está fazendo ali vai tentar fazer uma venda de um produto de luxo. Muito provavelmente ela leva isso em conta. Isso é muito perigoso. Esse tipo de coisa, ou mesmo como a gente está citando aí, é muito comum. Vocês podem utilizar a plataforma de busca mais famosa do mundo aí, vocês sabem qual é, pode procurar, por exemplo, CEO. Eles ficaram anos e anos tentando mudar a realidade de que se você procura CEO, aparece um homem branco. Hoje em dia, você até encontra uma coisa mais misturada ali, encontra figuras femininas, encontra pessoas pretas ali, só que se você procura, por exemplo, CEO pensando, ou algo mais específico, ele já volta a mostrar homens brancos ali, e isso é justamente da nossa sociedade. Uma sociedade racista produz bases de dados desbalanceadas, bases de dados com mais pessoas brancas, por exemplo, do que negras para um certo tipo de coisa. E bases de dados desbalanceadas, um modelo, por exemplo, de machine learning, que todo mundo aí fala, nada mais é do que um modelo ali que ele tenta reproduzir, é um modelo matemático ali. Se você alimenta ele com dados que são desbalanceados, ele vai produzir um resultado desbalanceado. Então, o que eu até brinco que, muito provavelmente, algoritmos de carros autônomos são até perigosos com isso. Imagina que, por exemplo, você só alimentou ali sua base de dados do seu carro autônomo, seus casos de base, e colocou cor da pele, por exemplo, da pessoa. Será que esse carro é tão seguro para pessoas negras atravessando a rua quanto ele é para pessoas brancas? Ou até algoritmos absurdos, algoritmos que tentam prever assaltos, algoritmos que tentam prever comportamento suspeito. E você só alimenta aquele comportamento suspeito com pessoas negras, por exemplo. O viés que pode ter isso é muito claro. O viés do algoritmo começar a se tornar o que a gente chama de algoritmo ali racista, né? Que até o que a Jéssica falou, quanto ao Coded Bias lá da Netflix. Basicamente, uma sociedade em que o programador, o desenvolvedor não pensa em coisas como essa, a própria empresa pode ficar à mercê de um algoritmo muito ruim, e um algoritmo que realmente perpetua preconceitos que a gente vive na sociedade. Eu acho que até trazendo para exemplos reais, né? Eu lembro que há alguns anos o metrô de Londres implantou uma tecnologia dessa de identificação de pessoas suspeitas, e assim, 98% dos casos eram todas pessoas negras, ou enfim, não brancas, na verdade, porque tinha bastante, né, pessoal do Oriente Médio que também era parado ali, que não é necessariamente o negro africano e tal. Então, assim, e você comentou, quando você fala de CEO, é até complicado, porque na prática a gente volta naquela questão da gente viver numa sociedade racista. De fato, é mais provável que você vai encontrar CEOs brancos do que negros, mas era um absurdo que você procurava no Google simplesmente o termo família.
ou casal, e não existia gente preta. Você tinha que scrollar ali, lá na 20ª página, e ia ter a primeira vez ali. Então, assim, é como se negros não formassem famílias, não formassem casais, não fossem parte da sociedade, né? E, óbvio, depois de muita crítica, depois das pessoas irem percebendo, as empresas vão tentando, né, recalcular essas rotas, mas é o que você falou, não adianta a gente partir de um pressuposto de, poxa, se é isso que está sendo posto, é isso que está sendo colocado, então essa é a realidade. Não, se a premissa na qual você está se embasando, se os dados no qual você está se embasando, eles já têm um bias, né, eles já têm um viés, é óbvio que o resultado daquilo não pode ser confiável, né? Então, assim, eu acho que aí entra num ponto não só antropológico que a gente está discutindo, mas principalmente de ética dentro da computação da tecnologia, para que a gente, né, mantenha esse tipo de coisa em perspectiva e não fique simplesmente naquela visão do tipo, né, é vitimismo. As coisas são assim porque são assim, sabe? Mas é interessante, cara, é um ponto muito E é legal falar isso também, porque a gente não está falando de uma mudança, principalmente em questão de empresas, que a gente está comentando, não é uma mudança de uma pessoa, é uma mudança de um conjunto de pessoas, de uma empresa inteira. Porque, assim, a gente sabe também que muita coisa de tecnologia, a gente vai em bases já conhecidas, a gente usa coisas que outras pessoas já produziram, e pode acontecer da gente reaproveitar algum tipo de processo desse em que ele já tem essa base pré-definida. E aí, então, a gente vai ter que mudar toda a estrutura, a gente vai ter que mudar todo o mindset da equipe, de tudo, para poder se adequar a isso. Então, assim, quando a gente para pensar nesse nível de detalhe, a gente vê que tem muita coisa minuciosa ali no meio do caminho que a gente precisa adequar, precisa mudar, e assim, começa, obviamente, com as pessoas, como a gente está fazendo aqui, mas a gente está falando de mudar empresas, de mudar setores inteiros, de mudar uma quantidade muito grande de pessoas, né? Então, eu acho que isso que é o bom trazer desse impacto, né? Isso é importante. É bem importante essa questão. Desculpa, Marcelino. Pode falar. Não, eu ia comentar o seguinte. Eu acho também que, assim, não só da tecnologia, mas no geral, né? A mídia, o entretenimento, há um tempo atrás sempre vendia muito mais essa imagem de pessoas brancas, né, e as outras pessoas não. Então, é uma mudança total, né? Não é esse grupo ou aquele grupo, é tudo, é tudo. Quando vocês falaram essa questão de pesquisa e de imagens, né, não só de algoritmo e tudo mais, mas também pensando no marketing, né, que é a minha área, tem essa questão dos bancos de imagem, enfim, né, terem poucas imagens de pessoas pretas, e é, assim, algo que está mudando, né, já existem bancos de imagem, inclusive bancos de imagens específicos, mas é aquilo, pensar, você tem que pensar no todo, assim, acho que realmente a sociedade, ela tem que mudar por completo, né, porque tem muita coisa envolvida, né, então, é bem importante a gente falar sobre isso, por isso que a gente fala muito sobre a diversidade, sobre ter diversidade na hora das pessoas fazerem um produto, né, de programar algo, né, principalmente pensando nessa questão da tecnologia, porque é isso, né, que nem o Paulo falou, você usa algo pronto, às vezes, né, já usa alguma coisa pronta, que às vezes você vai ter que mudar tudo, porque já tem aquele viés, né, inserido, né, no código e tudo mais, então, é por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, é por isso que é tão importante, enfim, né, as empresas começarem a pensar diferente, e é isso, né, eu acho que é basicamente isso. Mas pensando, né, falando, acho que de empresa, né, como que vocês se sentem em relação aqui na Ícaro, né, essa temática aqui na Ícaro, enfim. Queria que vocês contassem um pouquinho da experiência de vocês na Ícaro. Sobre silêncio, então. Vai lá, Paulo. Deixa eu só puxar sobre esse tópico, que, como eu citei no que a gente estava falando anteriormente, eu sou nordestino, eu venho de uma família nordestina. Eu sei que, até para puxar um gancho em relação a isso, eu acho que para dentro da empresa, eu acho que é muito importante trazer isso, porque eu vejo que não houveram barreiras, principalmente para mim, em relação a nada desse tipo, tanto em relação à cor, a relação de onde eu venho, de onde eu moro, ou da minha origem, né? Então,
eu vejo que isso foi muito transparente, foi muito tranquilo. As pessoas sempre me receberam, e eu tenho certeza que recebem a todos muito bem. Nunca vi nenhuma diferença em relação a isso. Então, eu tive a oportunidade de ir para Campinas 2 vezes e encontrei muita gente pessoalmente, e foi como se eu conhecesse as pessoas há muito tempo, porque... Trouxe bolo de rolo para nós, né? É lógico, com certeza. Essa aqui é a graça. O pessoal falava, não, ó, leva o bolo de rolo, pronto, deixou aqui, pode voltar, tá tudo tranquilo, aqui a gente já tá tudo certo. Não, cadê? Mas, assim, eu acho que é uma coisa natural. Eu acho que a gente não... Eu vejo, minha visão, tá, gente? Mas é uma coisa que, para mim soa como se fosse uma coisa comum. A gente se conhece, a gente se vê pessoalmente, a gente é amiga, a gente trabalha junto, a gente vem de áreas diferentes, a gente não tem muito problema em relação a isso, principalmente em relação a cargo. Então, minha visão, minha perspectiva é que foi muito natural, tá? É bom ver a visão dos meninos também, mas para mim foi tudo tranquilo. Eu acho, assim, como eu disse, eu estou na empresa, acho que há mais tempo que todos vocês aqui, então, assim, o que eu posso dizer de antemão, até para tirar o elefante da sala, eu não acredito que a Ícaro tome nenhum tipo de decisão pautada por qualquer que seja o recorte, sabe? Seja a cor, religião, gênero, enfim, eu não consigo ver isso. Eu acho que pelo contrário, né? Tudo aquilo que a gente tem de consequências do nosso trabalho, em geral, se deve ao trabalho. De maneira geral, se deve ao trabalho, né? Seja porque a gente está recebendo os louros ou uma bronca, tá muito embasado no que a gente está fazendo e tudo mais. O único ponto que eu trago, que até a gente comentou um pouquinho antes, é isso. Eu acho que, assim, poxa, tratar todos de maneira igual é muito legal, mas acaba sendo o mínimo, né? Acaba sendo o básico. Então, acho que a gente tem que estar sempre, né? Enquanto empresa, enquanto entidade, enquanto pessoas, enquanto familiares, enquanto amigos, enquanto parte da sociedade, se perguntar, tipo, se a gente sabe que o mundo lá fora é injusto, o que a gente ainda consegue fazer para tornar ele um pouquinho mais justo, sabe? Então, acho que a gente não pode se entrar nessa zona de conforto do tipo, aqui dentro está tudo bem, afinal de contas todo mundo é bem tratado igualmente. Ok, mas o mundo lá fora não é a Ícaro, sabe? Não é o corpo da Ícaro. O que a gente ainda consegue fazer para evoluir essa nossa sociedade? Eu acho que esse desafio tem que ficar sempre na nossa cabeça, na nossa mente, para a gente se questionar e tentar ir buscando, né, batalhando por condições melhores, por um mundo melhor lá fora. Mas eu acho que esse é o ponto que eu trago aqui de reflexão. Sim, eu também vou na mesma linha, para ser sincero. São coisas complicadas. Claro que o assunto é delicado, mas isso vai de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, não sou do tipo de pessoa que acredita que as coisas mudam ou que as coisas deixam de existir porque você começa a tentar adotar uma filosofia de que as coisas não existem. Ficou bem famoso como, pelo menos, o povo preto costuma aí brincar um pouquinho de filosofia Morgan Freeman, né? Que é, se você acha que o racismo, se você começa a fingir que o racismo não existe, você começa a não pensar em racismo, ele não existe. Eu não sou desse tipo. Eu realmente acho que a Ícaro é um lugar onde, na medida do possível, tenta-se tratar as pessoas de maneira igualitária, porém, eu não acho que e até tentando ali evitar um pouco, né? Não é evitar esse assunto, mas naturalmente não tocando no assunto toda hora, mas eu não acredito que essas coisas sejam as mais efetivas. Principalmente pelo que eu falei, pelo próprio ponto de vista tecnológico, é totalmente contraproducente você não discutir sobre ética, por exemplo, no quesito de tecnologia. É uma coisa que eu acredito ainda falte. Por exemplo, trazer um especialista, tentar pensar um pouco, observar se os seus desenvolvedores são adequados também do ponto de vista ético, se eles pensam durante a produção dele sobre questões do dia a dia, se eles pensam sobre, não só sobre questão racial, sobre várias outras formas. Por exemplo, a adoção de artigos, por exemplo, no seu desenvolvimento, por exemplo, de um sistema. Poxa, será que eu estou desenvolvendo aquilo lá? Será que uma pessoa vai se sentir à vontade no meu projeto? Será que eu não estou perpetuando preconceitos? Então, na minha opinião, é claro, a Ícaro ela é um lugar acima
do que eu... É um lugar, digamos assim, seguro, porque tem muitos lugares que são inseguros, lugares que você não se sente bem, lugares que as pessoas fazem piadas de mau gosto, você realmente se sente se sente um pouco mal, colocado para baixo, dado não só o quesito racial, como quesito outros fatores, mas eu também, como pessoa preta e desenvolvedor, tenho que dizer que é claro que, pelo meu ponto de vista, eu sempre vou preferir agir. Com isso, eu vou sempre preferir não só no dia da consciência negra, mas produzir outros dias, criar diálogos, realmente observar se no ponto de vista tecnológico também, porque não, porque somos uma empresa de tecnologia, mas se no ponto de vista tecnológico, o meu funcionário está alinhado com os pensamentos não só da empresa, mas do ponto de vista mesmo de um desenvolvimento sustentável, dizendo assim, né? Bom, eu acho que eu também. Não, eu acho não. Poxa, em nenhum momento eu também sofri nada do tipo, assim como o Paulo. Eu acho que ainda mais agora, depois do home office, agora que vem pessoas do Brasil inteiro, tá todo mundo mais junto e misturado ainda. Mas, como o João falou, é sempre muito interessante a gente fazer algo como a gente está fazendo aqui agora, né? Sentar e refletir sobre isso, discutir, compartilhar as experiências, assim. Eu acho que é bem interessante fazer isso, de vez em quando, pelo menos. E até um caso curioso, eu comentei com as meninas antes, quando a gente estava falando do podcast, que é óbvio, nunca sofri nenhum tipo de preconceito ou de racismo dentro da Ícaro, algo, né, consciente, mas como a gente já falou, né, a gente tem uma sociedade que é racista, então a gente tem, às vezes, né, questões ali que são mal resolvidas e a pessoa às vezes nem se dá conta, e é engraçado como isso me fez refletir sobre um aspecto muito, muito engraçado da vida, que era o meu cabelo, ele tinha data de validade. O meu cabelo, ele cresce num certo ponto que chega na hora de cortar. E era assim sempre, né? Com alguns familiares, com amigos, com professores. Então, assim, chegava num ponto e falava, tá na hora de você cortar o cabelo. Então, para mim, era muito natural que o meu cabelo chegava uma hora que estava na hora de cortar. E eu ouvi isso um dia dentro da Ícaro, né? Óbvio, a pessoa não falou isso com nenhum tipo de maldade, mas, de novo, a gente está envolvido, né, imerso nessa sociedade. Então, a pessoa falou, pô, Ramon, tá na hora de você cortar o cabelo. E, tipo, eu falei, tá, beleza, né? Realmente, tá grande e tal. Aí precisou uma terceira pessoa que não era negra me puxar de canto e falar, cara, não tá certo isso que você acabou de ouvir. Não tá na hora de você cortar o cabelo. Tem pessoas aqui na empresa que tem o cabelo muito mais comprido que o seu e não ouviu isso. Seu cabelo não tá na hora de cortar, ele tá na hora de cortar a hora que você quiser que ele esteja na hora de cortar. E assim, para mim foi muito curioso esse dia que me fez começar a refletir sobre isso. E eu passei a mudar totalmente a minha perspectiva a respeito do meu cabelo. Verdade, meu cabelo, a hora de cortar é a hora que eu decidi que tá na hora de cortar. Os outros não tem nada a ver com isso, poxa. Então foi até engraçado, foi uma situação boba, né, assim, mais corriqueira que aconteceu, mas que para mim teve um ensinamento muito grande, que faz parte dessa nossa evolução. Eu mesmo estava dentro desse casulo de que, beleza, né, o meu cabelo, por causa da forma como ele chega uma hora que eu sou obrigado a cortar, porque senão a sociedade não me aceita. Pô, não é bem assim, né? Então, foi um episódio curioso que eu passei, mas pelo menos serviu para esse aprendizado. Eu tenho certeza que grande parte das pessoas nunca percebeu isso antes de você falar. Eu mesmo nunca tinha percebido. Curioso, né? Bom, meninos, então, dando continuidade aqui na condição do bate-papo, depois de ouvir um pouquinho da história de cada um, né? Queria saber se vocês acham que o protagonismo de vocês, que vocês estavam comentando aí ao decorrer do podcast, né? Pode inspirar outras pessoas que acompanham vocês no dia a dia, né? Seja ali em relação à carreira, em relação ao ciclo familiar, igual o João comentou um pouquinho, né? Ciclo de amigos, enfim, queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu, particularmente, eu espero que sim, pra falar a verdade. Para ser 100% sincero, eu sinto que, pelo menos no meu ciclo, assim, principalmente familiar, o jeito de ganhar dinheiro, vamos falar assim, pela educação era um pouco sombrio, sabe? Muitas vezes meus tios eram e falavam assim, por que você não joga futebol, sabe? Todo mundo tem essa, por que você não joga futebol, tal? E ainda tem pelo cabelo, né? Poxa, eu e meus primos, assim, a gente parecia 4 clones, assim, porque era todo mundo de cabeça raspada.
Eu achava isso engraçado. Daí hoje eu chego lá com o cabelão, daí chega minha tia e fala, ih, filho, tá na hora de cortar. Ela com a inocência dela, enfim. Daí eu falo, não, tia, não, tô deixando crescer, vou tentar um penteado novo dela. Caramba, penteado, é? Achei que você dava pra pentear pra cima, tal. Não, não, tia, hoje você tem que ver, tem como enrolar, tudo mais. Ela fala, olha que bonito, tal. Mas brincadeiras à parte, é muito... Eu espero que eu sirva de inspiração, pelo menos para quem está perto de mim. E eu também estou aprendendo muito, tá? Eu estou mais sendo inspirado do que inspiração. Quando eu olho figuras aí grandes, artistas, poxa, fui até, a gente até estava comentando com os meninos, assim, em café, assim, de brincadeira, que eu fiz o Wakanda Forever, e eu falei, nossa, vou deixar meu cabelo crescer para tentar pentear ele, tentar enrolar, fazer alguma coisa. E eu acho que é muito sobre isso também, consciência negra, ter noção que, por exemplo, eu imagino que todo garoto e toda menina preta, quando criança, sofreu alguma coisa, principalmente envolvendo o cabelo, cara. E é recorrente, eu falo isso com minha irmã, ela sempre comenta comigo, e isso mexe um pouco comigo, sabe? É coisa de, eu juro por Deus, é coisa de 2 anos atrás eu comecei a pensar sobre o meu cabelo e comecei a pensar que poderia ter outros penteados, eu não sei, os básicos aqui, que é no máximo cortar de lado, deixar ele bem baixinho, ou se não raspar o cabelo. E agora eu tô pensando, poxa, nossa, que legal, tem como enrolar, como que aquele cara ali do filme tal fez aquilo, e é isso, sabe? Acho que esse lance de inspiração, fugir um pouquinho da pergunta, eu espero que influencie outras pessoas, mas ao mesmo passo em que eu me sinto muito mais influenciado, e eu acho isso muito bacana. E isso é um ponto muito, muito, desculpa, Marcelino, foi mal, mas eu acho que isso é um ponto muito importante, porque reforço aquilo que eu falei, né? Eu acho que muito da gente é trazer e mostrar. A gente está sempre servindo como exemplo para todo mundo que está ao nosso redor, reforçando aquilo que a gente já havia comentado. Então, assim, a gente teve nossas batalhas, teve nossas lutas, nossas famílias também tiveram as lutas delas, mas a gente está aqui para estar de frente também, para mostrar que outras pessoas têm total capacidade de conseguir da mesma forma que a gente conseguiu chegar até aqui, nos seus degraus, nas suas caminhadas, nas suas dificuldades. E, assim, isso é muito importante também mostrar que a Ícaro também mostra muito isso para as novas pessoas, de que a gente tem possibilidade de crescimento de carreira, crescimento profissional, crescimento ético, crescimento como pessoa mesmo, né, de aprendizado como um todo. E a gente tentar mostrar isso para todo mundo mesmo, né, mostrar para as pessoas que estão tentando, e que isso seja, novamente, algo natural. E a gente, novamente, a gente se inspira em muitas pessoas que estão aqui dentro, as pessoas de fora, como o João falou, tem muita gente fazendo a diferença aí fora, que já fez a diferença, a gente está pegando o legado deles até hoje, né? E a gente continua fazendo isso. Acho que a gente tem esse poder, né? A gente tem essa capacidade de fazer. Bom, para mim, na minha família, assim, a parte, vamos dizer assim, alta da minha família, os meus pais, os meus tios, os avós, nenhum deles teve a oportunidade, assim, de ter um curso superior. Mas, bom, eu e alguns poucos primos, a gente teve essa oportunidade, e parece que as gerações mais novas realmente acabam sendo influenciadas, né? Elas acabam se interessando mais e talvez até sendo cobradas mais dos próprios pais. A gente acaba virando aquele primo comparativo, sabe? Ó, seu primo tá fazendo, e você? E é interessante. Como eu falei, o pessoal começa a se interessar mais, começa talvez a ser cobrado e buscar mais fazer alguma coisa. Na história, você é o primo chato, cara. A sua tia fica falando, nossa, tem que ser que nem o Marcelino ali. Ó. Tipo isso, exatamente. E é isso, o pessoal acaba procurando mais até na própria área de tecnologia, né? Porque é algo que está muito forte hoje. Inclusive, vagas abertas aí na GUP da Ícaro. Olha o cara. O João falou uma questão, né, que ele se sente muito mais, enfim, inspirado, né, por outras pessoas, e a gente está falando aqui de protagonismo, e aí
eu lembrei, né, da questão do filme da Pequena Sereia agora, né, que vai ter, eu acho que é no próximo ano que vai estrear, que ela é preta, né, e isso gerou uma polêmica, enfim, um monte de gente falando, mas a Pequena Sereia não pode ser, né, a Ariel não pode ser preta, e, por um outro lado, eu vi vídeos de reações de menininhas pequenininhas vendo, né, tipo, a hora que aparece a Ariel no trailer, assim, na prévia, e aí as menininhas começam a ficar super felizes, falando assim, nossa, ela é igual a mim, ela é igual a mim, e a gente falando essa questão da representatividade e questão de protagonismo, isso tem mudado com o tempo, principalmente em filmes e séries e tudo mais, que a gente vê, né, o protagonismo, as pessoas, né, enfim, os atores principais sendo pessoas pretas, eu acho que isso é muito importante. E eu queria saber um pouquinho de vocês, né, sobre isso, enfim, essa questão do protagonismo também, né, de vocês se enxergarem, enfim, na cultura pop, né, nessa questão de filmes, séries, né, e ter essa questão do protagonismo mesmo. Como que vocês se sentem? Eu vou puxar dois ganchos aqui, vou responder, vou roubar o tempo e vou responder as duas. Eu acho que assim, uma das coisas que me deixou mais orgulhoso nos últimos anos dentro da Ícaro foi quando eu estava no Presta ali com o pessoal, a gente bebendo, falando besteira. Aí um dos meninos virou para mim e falou: poxa, cara, eu fico muito feliz quando eu paro para pensar que hoje você é um gerente de projetos. Você acaba sendo um gerente de projetos diferente dos outros, né? Até pelo lugar que você vem, pelas suas características físicas e tal. E me deu muito orgulho ouvir isso, sabe? Tipo, porque você não para pensar nesse tipo de exemplo, né? O exemplo no sentido de, tipo, eu também posso, sabe? Eu também sou diferente do padrão, mas eu também consigo se você conseguiu. Então, assim, é um negócio muito legal. Assim, no dia eu até fiquei, na hora eu segurei, né, para dar uma de machão, mas um negócio que me emocionou bastante ouvir isso. Então, eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Então, já aconteceu algumas vezes de eu ouvir esse tipo de coisa, eu fico muito feliz. E com relação à representatividade, eu até fiquei com um pouco de inveja do João, porque, assim, os meus heróis da infância eram todos brancos, tá? Então, assim, eram todos loiros e ruivos, assim, não tinham aquele exemplo, né, nos filmes, na cultura pop, de pessoas negras. Quando tinha, assim, não eram os melhores filmes, não eram os filmes com os melhores orçamentos, não era o filme que você gostava tanto. Então, era um negócio meio complicado. Mas assim, com relação especificamente à Pequena Sereia, até para não colocar muita polêmica em cima desse assunto, eu tenho o seguinte ponto. Gente, se você está aceitando que um ser místico pode ter metade do corpo humano, metade do corpo de peixe, a cor da pele humana dela é menos importante. E o segundo ponto, o dia que escalarem uma atriz preta para fazer a Mulan, aí eu entro com vocês, aí eu discuto com vocês, porque realmente a cor da pele é importante nesse personagem. No caso da Pequena Sereia, não faz diferença nenhuma. Então não precisa ser uma polêmica, tá tudo bem. Se você gosta muito do filme de animação, ele vai continuar lá, você pode assistir quando você quiser, mostrar para os seus filhos quando você quiser, e tem um filme novo. E aí, Jéssica, puxando o terceiro gancho, coisa mais fofa que tem esse vídeo que você comentou das menininhas se identificando. Nossa, cara, também outro dia ali que eu suei pelos olhos na hora que eu tava vendo as menininhas, é muito bonito. Um exemplo, né? Não tem jeito. A gente tem que se espelhar nessas situações, nessas pessoas. Nada mais justo do que ter pessoas que conseguem divulgar um tema tão importante para o mundo inteiro, né? Principalmente em filmes, a gente está falando de blockbusters, né? Filmes gigantes, filmes de grande impacto e até mesmo de temáticas muito importantes. Nada mais justo do que ter essas pessoas tão influentes para falar por um grupo imenso de pessoas, né? Então, é inspiração mesmo, não tem outra fala para isso. Pra ser sincero, até esse negócio de influência aí, acho que é mais coisa de você vai crescendo, vai tendo noção do seu espaço ali no mundo e você vai até amadurecendo suas influências, né? É engraçado que uma influência muito forte, não é personagem pra mim, é meu primo. Meu primo até, ele foi o primeiro da família assim a entrar numa universidade pública e eu achava muito, e ele se cuidava bastante, ele entrou em educação física, então ele é super forte e tal, eu olhava e falava, caramba, quero ser que nem ele, assim, sabe, pô, quero arrumar meu cabelo, e deixava lá redondinho, pô, quero arrumar meu cabelo, eu lembro, inclusive, abraço pro Luiz aí, né, meu primo, e ele entrava numa faculdade e falei, poxa, vou fazer melhor que ele, eu vou entrar na faculdade, vou
também vou entrar na faculdade e ainda vou entrar aqui perto de casa, não vou precisar mudar, tal. Daí aquela brincadeira, eu falava, é isso mesmo, João Gui, vai lá, tal. Isso é muito legal, mas aproveitando, esse daí já entra pelo papo um pouquinho da afinidade e tal, e das minhas figuras, mas um pouquinho sobre representatividade, eu acho muito curioso isso realmente das pessoas elas inflarem tanto para levantar o papo da Pequena Sereia, cara. Porque, para ser sincero, eu enxergo que se a sociedade traçasse com a seriedade que trataram a Pequena Sereia preta para outros casos da sociedade, a gente teria muito mais facilidade em resolver muitos problemas, assim, muitos problemas. Assim, a fome, por exemplo, a fome que passa muitos lugares aqui dentro de São Paulo não é discutida, enquanto a Pequena Sereia sai na hora. Eu tenho certeza que tem post de política, de eleição, que saiu menos comentado do que a Pequena Sereia. Sabe, com o vídeo de atrocidades na plataforma aí como o YouTube, que não tem tanto dislike quanto tem o vídeo da Pequena Sereia do teaser. Então as coisas são coisas assim que realmente me assustam um pouco, para ser sincero. E tem hora que muitas vezes, eu vou dar um exemplo para vocês, e é um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito, e agora deve ter gente assim, né, próxima de mim, tipo, minha namorada, meus familiares estão falando, eu sabia que ele ia falar, mas eu gosto muito do Hamilton, né, o piloto de Fórmula 1, inclusive só assisto Fórmula 1 porque tem ele, eu sou muito fã de Fórmula 1, mas assim, eu torço para ele, se ele tá mal na corrida, dá vontade de parar de assistir, então sou meio poser, assim, mas, para ser sincero, ele é um exemplo incrível de algo que eu vejo na sociedade, como ele, gente, eu não sei se vocês têm noção disso, mas a Fórmula 1 é um esporte extremamente elitizado, e eu acho que são aproximadamente, agora devem se ter, na história, são mais de 700, acho que são próximo de 770 pilotos que já dirigiram Fórmula 1 na vida. Desses 770 pilotos que já dirigiram um Fórmula 1 na vida, pelo menos aí uns 700 pilotos dirigiram pelo menos em uma corrida. Eu vou pensar entre 600 e 700 pilotos dirigiram em uma corrida um Fórmula 1, mas tenha quebrado. E existe uma pessoa que dirigiu um Fórmula 1 em uma corrida e é negro. E essa pessoa é o Hamilton, que ele é literalmente o cara que mais tem corrida no planeta Terra. E quando ele entrou na categoria, isso em meados de 2017, foi 2007, na verdade, que ele entrou na Fórmula 1, ninguém falou sobre isso, ninguém falava sobre isso. Parecia um elefante, assim, no meio da sala, que ninguém comentava sobre ele ser o primeiro negro que dirigiu um Fórmula 1 na história em uma corrida. E até hoje não é um assunto que é muito divulgado. E até hoje também, desde 2007, não houve outro negro dirigindo Fórmula 1. Então, é uma coisa, assim, impressionante, assim. Para mim, na minha opinião, é algo que é inacreditável. Porque ele, hoje em dia, pelo menos até o momento, ele é o cara que mais ganhou corridas na história da Fórmula 1. Sabe? Ele é empatado com o Schumacher, é o cara que mais ganhou títulos na Fórmula 1. E ele é o único negro que dirigiu. E assim, hoje ele se expressa mais, mas quando ele entrou, era algo revolucionário e ninguém tocava no assunto. E muitas coisas na sociedade, as pessoas ficam confortáveis quando você não toca no assunto. E ficam desconfortáveis quando você toca. Então, quando você vê uma igualdade, você fala, às vezes você é o chato. Às vezes as pessoas têm medo de falar sobre. Eu não duvido que quando surgiu o podcast, teve muita gente que ficou com medo de participar do podcast. Será que vão me tratar diferente se eu participar do podcast? Ou será que vai ter isso ou aquilo? Como as pessoas vão me olhar? E se eu falar alguma besteira no podcast? A gente tem, por exemplo, um caso em que cada um tem sua opinião aqui, eu também tenho uma opinião, por exemplo, quando a gente cita pessoas negras ou pessoas pretas, às vezes, nossa, pode falar negro, não pode falar negro, ou tem que falar preto, não pode falar preto. Às vezes é muita questão pessoal, mas assim, são coisas que às vezes a pessoa para aí e ela fala, poxa, não vou participar do podcast, porque isso daí acontece, eu tenho provavelmente insegurança com isso pode acontecer, então eu não vou participar. Ou às vezes meu chefe vai me tratar diferente se eu falar alguma coisa, sabe? Realmente, hoje em dia, eu sinto que as pessoas estão tornando confortável não falar sobre o assunto, confortável não tocar sobre isso. Esse é o lance da desculpa, até travei. Representatividade, para mim. Eu admiro muito a coragem e eu sempre fomento bastante a coragem que tem das pessoas em representar, mesmo que sejam
com novos personagens, ou os personagens novos aí que a gente tem da Marvel, ou promovendo artistas negros, eu respeito muito, porque eu sei que é uma postura em que muitas vezes, pensando no ponto de vista comercial, é uma postura que seria mais fácil, mais confortável não fazê-la, entendeu? Então é isso que eu acredito. Eu realmente admiro muito quem luta pela causa racial. Voltando um pouquinho no assunto da cultura pop, eu lembrei até de uma história que aconteceu comigo mesmo. O Sonama estava falando, né, que os heróis da infância dele normalmente eram brancos e tudo mais. Eu acho que todo mundo aqui conhece Power Rangers, né? Eu sempre fui muito fã, nossa, quando eu era criança eu adorava aquilo, o que eu mais gostava de assistir. E Power Rangers, ele é basicamente uma tradução americana de um programa japonês, né? E no japonês, todo mundo é japonês. Quando eles trouxeram para a América, eles meio que aproveitaram essa brecha e incluíram essa diversidade ali, né? Então tem uma menina que é asiática, tem um cara que é negro, tem um cara que é loiro. E ao longo das temporadas, assim, no programa, todo mundo sempre queria ser o Ranger Vermelho, que era o líder, era o mais forte. E ao longo das temporadas, geralmente, o Ranger Vermelho era um ator branco, né? Acho que lá para a quinta temporada que teve o primeiro Ranger Vermelho negro. Mas na época que eu assisti, eu não conhecia essa temporada. A primeira que eu conheci foi lá para a 10ª temporada, mais ou menos, que era a temporada Tempestade Ninja, que inclusive o ator que era o Ranger Vermelho era o Ranger Negro. E eu tive esse sentimento poxa, dessa vez, tipo, faz sentido, dá para mim ser ele, sabe? Mesmo que nos outros também sempre tinha aquela brincadeira de criança, eu sou esse, eu sou aquele, até porque eu acho que a criança em si, ela não olha tanto para isso, ela acaba olhando mais para o que é extra normal ali, olha para os poderes, olha, enfim, olha para qualquer coisa aqui que seja normal, ela não repara tanto nisso, mas quando acontece, realmente tem esse impacto, sabe? Pô, Marcelino, agora você me fez lembrar a minha história de Power Rangers, cara. Como eu sou velho, eu tô desde a primeira temporada, né? Eu conheço desde a primeira incrível também. que pareça, cara, eu não gostava do Ranger Vermelho. Pra mim, o meu predileto era o Billy. Eu não sei por que era o Billy. Billy era chato pra caramba, mas eu achava o Billy sensacional. Eu gostava do Billy. Só que aí a gente ia brincar, aí os meninos falavam que eu tinha que ser o Zack, porque o Zack era o preto. Eu falava, não, gente, mas eu quero ser o Billy, poxa. Eles não deixavam ser o Billy, cara. Era meu trauma de infância. Eu nunca consegui ser o Billy. Por padrão, era sempre o vermelho favorito do pessoal, mas da primeira temporada, para mim, ironicamente, é o Ranger branco, que inclusive foi o que o ator faleceu esses dias, né? Mas, ironicamente, aquele é o meu herói favorito meu Power Ranger favorito de todos os tempos. Que legal, velho. É muito interessante, né, quando a gente pensa nessa inspiração que vocês acabam dando e que vocês se espelham também, seja fictício, seja real, enfim. Porque até linkando isso com a temática do Dia da Consciência Negra, né, eu lembrei de um artigo que eu li que falava que ser preto no Brasil é um ato político, né, e ele falava que quando a gente assume essa identidade, não é só um movimento individual, né? Quando você se declara preto, você passa a lutar coletivamente contra todos os preconceitos, discriminações, presentes ali no dia a dia. Então faz os estigmas serem questionados, debatidos, problematizados, igual a gente estava fazendo aqui com o lance da Pequena Sereia também. Então, dentro desse contexto, né, e vendo que a cada ano que passa existem mais pessoas que se autodeclaram como pessoas pretas e pardas, né, queria que vocês me contassem um pouco como que foi essa descoberta pessoal de vocês enquanto homens pretos, né, como ou até quando aprenderam a enxergar essa identidade de vocês. Eu acho que, pelo menos no meu caso, ela ficou mal resolvida por um tempo, para ser sincero. Eu não sei se todos aqui passaram por isso, mas eu sei que, principalmente no período quando eu era criança, era muito difícil, assim, tipo, eu lembro de uma cena, eu até conto isso pra todo mundo que eu tô contando, eu lembro que, pra todo mundo que eu converso, enfim, eu lembro de uma cena que a gente foi passear, né, era fim, assim, de aula, no fim do ano, e a gente fazia um passeio para uma chácara, que era na frente da escola, as professoras juntavam um dinheirinho, assim, ali na escola pública ali em Paulínia, né, no Adil Pietrobon, tava tentando lembrar o nome, e as professoras, abraço para elas, inclusive, elas juntavam o dinheirinho delas e pagavam e combinavam com o dono da chácara fazia uma promoção e todas as crianças iam lá
e curtir a piscina e tudo mais. E eu lembro que eu curti a piscina, curti pelo dia inteiro. E voltando na escola, a gente ficou lá um tempinho esperando nossa mãe e tudo mais. E eu lembro de uma professora penteando o cabelo do amigo meu. O amigo meu tinha o cabelo liso. E ela penteou, fez uma voltinha de um topete, assim. E daí eu falei, nossa, faz no meu também. E eu lembro que ela falou, mas não dá. Só que eu acho que ela ficou meio, assim, sem graça de explicar o porquê não dá. Eu lembro dela tentando e ela não conseguiu. Daí eu fiquei tipo, pô, por que será que o dele dá e eu não? E eu fiquei com isso na cabeça. E daí eu lembro que eu fui assim falar com a minha mãe, daí eu falei, mãe, eu não conseguia fazer um topete. Ela, não, pera aí que a gente vai no barbeiro. Daí eu lembro que o barbeiro cortou aqui a parte de trás, deixou só a parte da frente, e eu fiquei com um topete fictício por um tempão, que era só a parte da frente do cabelo alta, assim. Eu achei aquilo tão engraçado, assim, porque eu falei, realmente não dá. Daí eu comecei a pensar, pô, meu cabelo é realmente diferente. Daí eu falei, então vou raspar. Daí eu raspei o cabelo por boa parte da minha vida, assim, boa parte da minha vida mesmo. Acho que só ali no ensino médio eu comecei a pensar alguma coisa diferente pro meu cabelo, que era cortar dos lados. E daí só depois que eu fui crescendo, que eu fui começando a pentear penteados para fazer. Hoje em dia, penteado, todo mundo vai concordar aqui que penteado para cabelo dá trabalho, principalmente em cabelo afro. Então dá uma preguiça, assim. Normalmente eu só penteio para cima mesmo, faço um black power que é mais rápido. Mas o que eu queria dizer no final das contas é que eu associo muito isso ao quesito de beleza, por incrível que pareça. De eu me entender como negro, de eu tentar procurar na cultura afro, realmente, formas de eu me vestir, formas de eu arrumar meu cabelo, formas assim, de eu olhar no espelho e falar, caramba, estou bem, me sinto bem comigo mesmo, estou me achando bonito desse jeito aqui, então tá maravilha, sabe? Mas eu vejo como isso. Eu sei que muitas vezes vocês podem também dar um exemplo quanto por exemplo, a quesito social, com algumas vivências que você pode ter tido, talvez ali violência sofrida na sociedade, período de vestibular também, que é o período de descoberta, mas eu associo bastante mesmo a minha tentativa de seguir a cultura afro, principalmente voltada à beleza, que é uma coisa... Porque, na minha visão, quando eu era criança, eu sentia que muitas vezes o negro, o preto, ele era visto como feio. Isso era uma coisa que me machucava um pouco. E eu, no meu crescimento, eu sempre fui me sentindo feio, sabe? Me sentindo um pouco incapaz, e aquilo quebrava um pouco minha autoestima. Eu era cheio de... Eu sou uma pessoa bem engraçada, e a maioria das minhas piadas no começo da vida eram piadas comigo mesmo, e tentando me rebaixar, sabe? Tentando rebaixar a minha beleza. Isso... E depois que eu fui crescendo, eu comecei a perceber isso, e eu acho que meu amadurecimento foi quando eu realmente reconheci isso, e pensei em formas, talvez ali, de me entender. Entender minha negritude, entender como homem preto, e acho que foi essa, assim, a descoberta. Foi um pouco longo, mas é essa. Nossa, cara, é legal que a gente vai conversando, a gente vai criando várias identificações, né? Assim, eu diria, Ari, que é um processo, assim, como eu comentei com vocês, apesar de eu vir de um bairro bem pobre, bem periférico, eu não cresci com tantos negros ao meu redor. Então, assim, quando eu era muito criança, eu não me entendia negro, óbvio, não por uma questão, mas porque, tipo, cai um pouco naquilo que o João falou, do tipo, o negro é aquilo que não é bom, é aquilo que é feio, é aquilo que é problemático, é aquilo que é... Então, assim, eu não queria me entender negro, porque, né, era algo ruim. E a minha mãe, branca, mas que foi casada com um homem negro e tal, era quem brigava comigo, falava, não, você é negro sim, você tem que ter orgulho disso sim. Então, assim, durante essa primeira fase da infância, teve essa autoaceitação, muito, acho que por causa do ambiente em que eu estava, em que eu não achava essa identificação, então eu achava que aquilo não era para mim. Mas ao longo da vida, assim, foram várias as barreiras que você vai quebrando, né? Até o João comentou da beleza, assim, é triste falar isso, mas assim, demorou muito para eu conseguir ver beleza em pessoas negras, né? Então, assim, isso em qualquer aspecto, né? E obviamente recai em mim também. Então, assim, demorou muito para eu conseguir ver uma pessoa negra e falar, nossa, aquele cara, aquela mulher, pô, são bonitos, tal. E assim, e é engraçado que eu vou lembrando dessas etapas. Então,
eu acho que, e até hoje, a gente vai falando, essa questão do cabelo, que para mim foi, né, um puta de um insight, foi mais um desses passos. Então, são várias as coisas que no dia a dia, a gente vai, parece que você vai soltando peso, assim, você vai falando, não, beleza, hoje eu sou mais negro do que eu era ontem, sabe? Porque você entende um pouco melhor o contexto que você está inserido, você entende o seu papel dentro daquele contexto. Então, assim, eu acho que não existe um momento que determina isso, assim, é um processo, né? Eu acho que até hoje eu ainda estou me entendendo negro em vários aspectos. Nossa, e é muito engraçado, porque isso que o que o João falou, eu acho que quando toca nesse assunto, pega todo mundo ao mesmo tempo, né? Que eu acho que todo mundo passou por essa mesma situação. Eu lembro nitidamente que acontecia bastante comigo aqui na minha época de adolescência. Filmes em geral que bombavam na época e tinha pessoas com cabelos específicos, com roupas específicas, e eu lembro nitidamente que eu falei, minha mãe, eu quero ter um cabelo desse, eu quero agir dessa forma, eu quero ser dessa forma. E até porque a boa parte das pessoas que estavam ao meu redor também queriam aquilo. Então, às vezes você faz até por adaptação, né? De querer se incluir num grupo, de querer fazer parte daquele grupo. É normal, acho que é comum, principalmente na adolescência, para a infância, assim, eu acho que é muito comum. E, assim, para mim, eu acho que, puxando essa ideia desse reconhecimento tardio, eu acho que é muito real para mim, porque se tornou muito comum de eu entender que esse sou eu e que eu faço parte disso. Eu acho que foi mais para faculdade e até para ponto de trabalho. Isso eu estou falando de poucos anos atrás. Então, eu estou com 27 anos de idade, eu vou dizer que eu fui realmente entender onde eu estou com 24 a 25 anos de idade. Então, foi tardio, mas eu acho que é como a gente falou, é uma coisa evolutiva. A gente está evoluindo, a gente está vendo, percebendo isso. Mas eu fui perceber depois de começar a trabalhar, de começar a encontrar com gente de todo tipo, de todos os comportamentos, de todas as opiniões diferentes. Você fala, cara, não é nenhum problema de você ser diferente, de cabelo, de jeito, de fala, de nada, é normal. E eu falava assim, cara, por que eu passei tanto tempo da minha vida deixando de querer assumir isso, justamente por medo, ou sabe, por repressão, por achar que as pessoas não vão aceitar, sabe? É complicado isso. E mesmo com os nossos pais falando, dizendo que isso é normal, isso é da vida, isso você tem que se adaptar, mas às vezes não é a mesma coisa. Você está no colégio, você está na faculdade, você vê, as pessoas têm influência direta sobre a gente. E é difícil você entender isso quando você é um adolescente, quando você é uma criança, né? Então, eu acho que obviamente, tem pessoas que conseguem entender isso de maneira mais simples, de maneira mais fácil, mas parando para pensar agora nessa discussão, você vê que eu percebo que eu demorei um pouco mais, e é bom a gente ter esse tipo de discussão, porque abrir os meus olhos como veio há pouco tempo, pode estar abrindo para várias pessoas que vão ver isso agora, entende? De ver que isso é normal, de ver que isso é comum e é natural. Não é você não é pior ou melhor do que ninguém porque você descobriu isso antes ou depois. É um aprendizado, né? Uma adaptação. Eu acho que isso é um ponto chave, assim, sabe, de ligar a chavezinha e ver, putz, faltou isso, sabe? Eu acho que isso que o Paulo falou do cabelo, da roupa, de pegar todo mundo, é muita verdade. Eu lembro disso comigo também. Eu tenho um irmão mais novo que aconteceu com ele justamente esse mesmo caso do topete, igualzinho. E eu também, quando eu era criança, eu nunca parei para pensar nisso. Nossa, eu sou negro, meu amigo não é. Né? Eu acho que isso também chegou muito tarde, né? Nesses momentos de, nossa, você vai num lugar diferente, você está andando na rua e daí você, não sei, você começa a pensar diferente. Poxa, eu vou agir assim, não vou fazer isso porque pode parecer estranho, ou, nossa, parece que as pessoas estão olhando para mim e coisas do tipo. Eu acho que realmente é algo que vem tarde e acho que é até um pouco comum, né? Porque quando é criança a gente não tem muito essa preocupação. É tudo muito natural. Até aproveitando esse gancho, né, fazendo um paralelo com essa forma de homenagear, prestigiar, igual a gente está fazendo aqui ao falar de identidade e representatividade, né, queria aproveitar aqui para fazer uma pergunta para vocês, levando até em consideração o algoritmo racista que a gente estava conversando no começo do podcast aqui também. Vocês acreditam que o avanço ali da tecnologia mais favoreceu a socialização do movimento negro, né, com a produção ali de informação, de conhecimento, ou mais intensificou ali
o racismo nas redes sociais, onde as pessoas podem ser anônimas? Olha, desculpa até antecipar aí aos meus colegas, só que esse assunto eu sou um pouco. Eu vou parafrasear um professor que eu tive na faculdade, o Bacite. Ele deu um livro chamado Sapiens para a turma de administração para a computação lá da Unicamp de 2019, se eu não me engano. Ele disse uma frase muito interessante que eu levo para a vida e é isso que eu entendo, e é por isso que eu luto também muito pela conscientização, principalmente do usuário da tal internet. A evolução tecnológica não necessariamente representou um avanço social. Ao meu ver, a sociedade com vamos dizer assim, com a tecnologia em si, com o advento das redes sociais e com o advento de algoritmos, a comunicação no geral melhorou, porém, nós como sociedade, ou como sociedades mesmo, né, diferentes grupos aí, regredimos no ponto de vista da comunicação. Isso, para mim, é um fato muito paradoxal, mas quando eu paro para pensar, é algo que, ao meu ver, acontece. Ao mesmo passo em que hoje em dia a gente está no prime de tecnologia no planeta todo, eu encontro mais ódio durante o dia. Eu vejo que algoritmos deixam as pessoas cada vez mais em bolhas. Eu vejo uma propagação de ódio muito mais forte. Eu vejo mais tolerância, justamente por as pessoas estarem sempre em contatos com violência, principalmente com a violência, acredito eu, mas em contato com a segregação, em contato com o ódio em si, na palma da sua mão, pelo celular, seja, enfim, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Twitter. Eu vejo pessoas mais tolerantes com absurdos mesmo. Eu vejo pessoas que realmente elas têm uma dificuldade muito grande de realmente entender que aquilo é um absurdo e tirar aquilo e falar, poxa, espera, mas o que está acontecendo aqui? Poxa, é que nem agora, por exemplo, com a Copa do Catar, é muito comum ver, principalmente em Facebook, WhatsApp, algumas coisas como comentários, por exemplo, homofóbicos em redes sociais, as pessoas já achando que aquilo é normal. Você vê algo homofóbico, você vê um país, por exemplo, que pode te matar porque você é homossexual, e a pessoa fala, nossa, mas é a casa deles, você deve respeitar a casa deles. Ao meu ver, isso está se tornando cada vez mais absurdo. São coisas que a gente via antes que hoje em dia a gente... Sei lá, hoje em dia eu sinto que as pessoas estão ficando mais permissivas quanto a isso. E isso me entristece muito. Eu vejo com a tecnologia que me faz ficar próximo da minha família. A minha irmã, por exemplo, não mora comigo e eu consigo conversar com a minha irmã quando eu quero, só abrindo meu celular, falando com ela, vendo ela, falando com ela. A mesma tecnologia que permite isso foi assim, permissiva com atrocidades que estão moldando nossa sociedade de maneira contraprodutiva, aí, ao meu ver. Mas eu entendo também algumas pessoas enxergando por outro lado também. Assim, primeiro, Ari, a pergunta é sensacional. O que eu vejo, tá? Assim, é triste, só para deixar claro, tá? A gente está vendo um retrocesso em termos civilizatórios com relação ao discurso de ódio, e aí pode ser, é só você escolher a vítima, o negro, a mulher, o nordestino, no caso do Brasil, há poucas semanas atrás, o que a gente está vendo, enfim, o que está sendo dito agora, por causa da questão da Copa do Mundo e as pessoas normalizando os absurdos que são cometidos em países como o Catar, é uma lástima, é desesperador, mas assim, eu acho que tem luz no fim do túnel, sabe? Eu não acho que a gente está vivendo um momento muito diferente do que a gente já viveu no passado. Óbvio, a revolução é diferente, mas na prática nem tanto. Assim, se você parar para pensar o que foi a revolução da criação do rádio, que movimentos ganharam força durante esse momento de revolução, do caminho que o mundo rumou nesse período, mas que depois, né,
passar dessa desgraceira toda, pelo menos num momento ali de trégua, as pessoas entenderam, revisitaram e falaram, tá, dá para a gente usar essa tecnologia, dá para de um outro jeito que não esse aí que a gente usou. Então, assim, eu vejo com esse aspecto otimista. Eu acho que, assim, a gente está vivendo num período dessa revolução, principalmente com relação às redes sociais, esses algoritmos que fazem com que as pessoas fiquem cada vez mais divididas. Ao mesmo tempo que é assustador, eu acho que em algum momento a gente vai conseguir ultrapassar isso, a gente vai voltar a achar absurdo aquilo que é absurdo, a gente vai voltar a ser intolerante com aquilo que tem que ser intolerável, e aí a gente vai conseguir discutir de uma maneira mais sensata e mais racional como fazer isso, como impedir que certos tipos de discursos, certos tipos de preconceitos, de discriminação sejam normalizados dentro desse meio de comunicação. Então, assim, sim, é um momento assustador que a gente está vivendo, mas eu vejo com este otimismo. Eu acho que, assim, uma hora a gente vai entender como lidar com isso de uma maneira madura e séria, sem apontar dedo, sem pisar no calo, e a gente volta a ter... Amanhã depois pode ser que você tenha uma outra revolução na comunicação e a gente pode discutir isso de novo, mas eu acho que a gente, em algum dado momento, a gente vai entender como lidar melhor com a questão das redes sociais e de novo, voltar a tornar aquilo que é intolerável, poder dizer isso sem ofender ninguém, sabe? Mas é interessante, assim. É assustador, mas eu acho que tem saída. O ponto que eu vejo em relação a isso é justamente o que o São Romão falou. A gente está passando por um momento crítico, né? Eu acho que vem piorando, né? E é uma questão que a gente está tendo que entender isso, ver o que é errado, mostrar isso que está errado, né? Ver que as pessoas entendem isso. Acho que isso é um ponto muito positivo, né? Que obviamente é crítico. Eles parece que é de propósito, né? Essa ideia de divulgar essas coisas mais que não deveriam ser divulgadas e gerar esses atritos que são gerados, né? Dá essa sensação de que parece que é de propósito, mas o que eu acho muito interessante é que as pessoas têm muito acesso à informação hoje em dia e as pessoas também conseguem se tornar mais conscientes atreladas a isso. Então, facilita um pouco para melhoria. Acho que eu vejo também como esse lado positivo de trazer isso como um ponto de identificar e melhorar para o futuro, né? Eu acho que isso é um ponto interessante, tá? Eu acho que, assim como o João falou, a tecnologia acabou sendo meio que uma faca de dois gumes também. Ela, além de levar informação para as pessoas, também possibilitou que o pessoal, assim como você falou, Ari, se anonimizasse e chegasse com os dois pés no peito, sendo extremista, assim, acho que dos dois lados, inclusive, e muitas vezes criando até discussões por coisas que não são tão sérias. Poxa, às vezes o pessoal pega e briga, por exemplo, o caso da Ariel, brigando por conta da cor de pele de um personagem que é fictício. E daí a gente olha para um caso desse, por exemplo, da Copa do Mundo, poxa, um negócio muito mais sério, um negócio que não sei, pode machucar pessoas de verdade. Pessoas podem até morrer por causa disso e às vezes não ganham o mesmo peso da discussão que, sei lá, a Ariel, por exemplo, ganha, sabe? Não que um seja menos importante do que o outro, mas não sei, o pessoal acho que tem que balancear o que é falado para o que é falado, pensar mais no que se fala, né? Gente, com a fala de vocês, eu para perceber esses dois lados aí também, né, da importância do compartilhamento das informações, né, para melhorar o futuro. E a gente viu também que muitas pessoas usam as redes sociais ali também para expor abertamente ali seus preconceitos, pela possibilidade de se esconderem atrás das telinhas, né, sem nenhum constrangimento. O pessoal faz a roda aí. E infelizmente, né, a frequência que isso acontece nas mídias sociais demonstra que não são só casos isolados, né? A gente até sabe que existem leis que, na teoria, deveriam minimizar ou acabar com essas ocorrências, mas na prática a gente sabe que a legislação não atua fortemente em cima desses casos. Mas a gente sempre deve lembrar que, seja na sociedade real ou virtual, o respeito é inegociável, né? Então eu queria finalizar aqui o podcast com uma última pergunta para os nossos convidados, né? Então, qual que seria a dica de ouro, né, que vocês poderiam dar agora para as pessoas não pretas que estão ouvindo aqui a gente? Posso? Pessoal, eu acho que assim,
é óbvio, quando a gente está falando aqui de movimentos sociais, né, ou movimentos, no caso aqui, raciais, né, pessoas pretas, ou seja, a comunidade LGBTQIA+, ou a questão das mulheres, enfim, seja qual for o recorte que a gente faça, eu acho que o ponto principal é lembrar que mesmo que a gente tenha esses grupos de pessoas, né, mesmo que a gente tenha esses coletivos de pessoas, cada indivíduo é um indivíduo, então não é porque você tem um amigo preto que te aceita dizer, chamar ele de certo nome, eu ter uma certa intimidade com você, não quer dizer que todas as pessoas pretas são daquela forma, ninguém é um coletivo, e no fim do dia, ouça, escute as pessoas, ouça o que elas têm a dizer, ouça as experiências delas. Assim. Eu tive um chefe aqui na Ícaro mesmo, que ele defendia um negócio que eu acho muito legal e eu trago para minha vida, assim. Ele defendia que quanto mais diversa fosse uma equipe, maior era o potencial dessa equipe. Então, históricos de vida, bagagem, experiências, localizações geográficas, cor de pele, religião, quanto mais diversa for, maior é o sarrafo que essa equipe tem para crescer e para evoluir. E eu levo isso muito a ferro e fogo. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que isso é verdade. E eu acho que ela é verdade justamente por causa disso, por causa das capacidades de trocas que a gente tem, sabe? Quando você vê um time muito heterogêneo, um grupo de pessoas muito heterogênea, provavelmente eles estão perdendo oportunidades. Então, o que eu tenho para dizer é isso. Ouçam, façam essas trocas, não queira necessariamente, não vá pronto para debater, para questionar, ouça, preste atenção, tenta se colocar no lugar da outra pessoa, tenta entender que ela é diferente de você em aspectos, às vezes, que você nem percebe, como a própria criação, condição financeira, enfim, tenta se colocar dessa forma. Eu acho que a gente tende a aprender muito um com o outro e evoluir enquanto indivíduo, quando a gente é capaz de ouvir e fazer essa escutativa com outras pessoas, com realidades diferentes da nossa, e a gente, enquanto sociedade, cresce muito se a gente for capaz de fazer isso enquanto indivíduos. E, assim, nada melhor do que responder essa pergunta, até mostrando o que o próprio podcast está trazendo. Essa discussão da gente já prova muito isso. Então, a nossa ideia principal de tudo, acho que a mensagem principal que a gente precisa mostrar é que a gente está falando de pessoas completamente diferentes, que a gente tivemos vivências completamente diferentes, viemos de origens diferentes, mas quando a gente junta por um propósito ou por um projeto da vida, até puxando para a tecnologia, por um projeto, por uma área, por um cliente, por tudo, a gente junta todas essas experiências, todos os nossos conhecimentos, tudo que a gente já passou, que a gente não passou, a gente leva como aprendizado, a gente escuta, a gente aprende, a gente sai do outro lado. Eu acho que esse é o ponto principal daqui. Então, se vocês se identificam, se vocês compreendem o que a gente fala, levar isso para frente e mostrar para as outras pessoas que talvez nunca ouviram esse lado, esse ponto de vista, que nunca viram, nunca pensaram dessa forma que a gente está pensando. Da mesma forma que para a gente descobriu muita coisa, vocês viram aqui durante a nossa conversa que a gente descobriu muita coisa que a gente tinha de parecido. E a gente mora a vários quilômetros de distância um do outro, que a gente teve origem diferente. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Entendam que nós somos pessoas, que nós somos quem nós somos e nós temos que nos adaptar. E essa adaptação, esse entendimento, saber ouvir, saber conversar sobre isso, eu acho que a gente vai sair do outro lado para tudo que a gente quiser. Acho que isso é um ponto muito relevante porque que a gente trouxe aqui. Eu acho também que falta muita empatia, né? Como o Sanama falou, eu acho que conversar, é ouvir o outro lado, é entender as pessoas e não chegar na violência, né? Chegar batendo. Poxa, vamos ouvir. E não é só ouvir, ignorar e continuar defendendo o seu ponto, mas ouvir, entender e chegar num consenso, né? Eu acho que é isso que está faltando hoje em dia. Eu finalizando, primeiro, né, eu agradeço, inclusive, a oportunidade que a Ari, a Jéssica, os departamentos de ambas e também a Amanda e o Elisan, que são os meus líderes aí, estão dando, e é justamente isso que eu acho que é importante, é isso que eu recomendo aí para a sociedade no geral. Eu acho tão bonito, eu acho tão bacana um ser humano
buscando conhecimento, buscando crescer no ponto de vista intelectual, buscando ter comunicação mais clara, buscando encontrar diferentes pessoas no seu dia, buscando, sabe, buscando realmente se abrir um pouco, aprender um pouco. E eu costumo a pensar que é muito fácil a gente continuar parado. E é difícil fazer uma reflexão, é difícil você... hoje em dia é muito comum você encontrar absurdos e deixar para lá, e você realmente entender que aquilo é do jeito que é, e a única coisa que eu peço para todo mundo que escutou o podcast até agora, inclusive obrigado por ter escutado o podcast até agora, é justamente a gente fazer mais perguntas de por que isso acontece na vida, sabe? Por que é assim? Por que tem que ser assim? Será que deveria ser assim? Porque a maioria da nossa população carcerária é negra, porque a maioria dos nossos cargos de destaque dentro de 99,9% das empresas do planeta Terra não são negras, porque nossos heróis são negros, porque os mais famosos na TV são negros, porque os bilionários do planeta Terra não são negros. Eu só peço isso, eu só recomendo isso, justamente a gente tentar alimentar o nosso corpo, a nossa alma com conhecimentos. E nesse dia de reflexão, que é o Dia da Consciência Negra, fazer justamente isso, a gente refletir sobre a situação da sociedade. Eu só vou fazer mais um adendo, hein, pessoal. A gente falou tanto do exemplo, né, de como a gente se vê como exemplo. Eu espero muito, vou ficar muito feliz se daqui a um ano a gente estiver fazendo outra iniciativa como essa, ou até antes, né, a gente não precisa esperar o Dia da Consciência Negra, mas que a gente tenha uma população negra, inclusive da Ícaro, que a gente sabe que existe, participando aqui com a gente. Poxa, assim, vai ser muito legal. Eu acho que a gente vai ter feito bastante nosso papel se a gente tiver convencido um pessoal a participar das próximas atividades como essa. Exato, e sem medo, converse, erre, participe. Exato. Eu tenho certeza que depois desse podcast eu espero que tenha muita gente falando comigo, falando, olha, você fez isso aqui errado, você fez isso aqui certo, gostei disso aqui, achei um absurdo que você falou. Conversa comigo, meu chat tá aberto, vamos conversar, meu e-mail também tá aí. Escreve onde tem que escrever aí, bomba as redes sociais, e eu vou ter o prazer de ler cada comentário e aprender um pouco mais, porque é isso que a gente tem que fazer. Constante aprendizagem também, né? Então, muito obrigada, meninos, por todas as dicas valiosas e por essa troca de narrativas também. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes apreciaram esse momento, tanto quanto a gente que está participando aqui, viu? Então, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigadão pela oportunidade, obrigadão pelos meninos que se dispuseram aqui a conversar sobre esses assuntos que nem sempre são tão fáceis, né? Mas que, de novo, são importantes e não adianta a gente ficar sentado em cima. A gente tem que falar, a gente tem que ocupar os espaços e tem que se fazer ouvir também. É isso aí, obrigado, Paulo. Obrigado, Marcelino. Obrigado, o San Román. Foi muito legal compartilhar aqui com vocês. Obviamente, obrigado, Ari. Obrigado, Jéssica, eu também te agradeço. Mas foi muito legal. Eu tô fazendo o agradecimento para os três justamente porque eu me vi bastante e eram papos assim que muitas vezes estavam guardados assim no meu coração e eu falava, puxa, alguma hora eu vou falar sobre isso, sabe? E sinto que chegou o dia, eu soltei e ver a cara de vocês pensando, nossa, isso daí já aconteceu comigo, foi muito curiosa, realmente foi muito legal. Eu esqueci também de agradecer o Yuri também, que é o líder aí, tá sempre me ajudando, sempre dando conselhos muito importantes, também é uma pessoa muito inteligente. E é isso, pessoal, agradeço mesmo a oportunidade, espero que o mais breve possível, se não conversar sobre o cultura africana, povo preto, mas conversar sobre tecnologia, conversar sobre pesquisa na universidade, conversar sobre universidade pública, ou falar sobre desenvolvimento de software, alguma coisa assim, pode me chamar, tamo aí. Obrigadão, pessoal, e foi um prazer compartilhar esse momento com vocês. Gostaria de agradecer também, gente, pelo convite, o San Román que veio no meu chat aí, vamos lá, vamos participar, vamos falar de um tema. Eu falei, cara, mas vamos conversar, é um tema. Não, mas isso é importante, vamos discutir, vamos conversar antes, a gente vai ver que a gente tem muita coisa parecida com tanta gente, e tanta gente boa que a gente pode impactar, né? Então, eu acho que depois que a gente conclui, né, depois que a gente passa por isso, a gente vê o impacto que a gente trouxe. Eu acho que a gente trouxe muita coisa relevante, eu acho que, como o João falou, a gente tem nossas opiniões, a gente expõe nossas ideias, e
as pessoas às vezes não concordam, as pessoas concordam, as pessoas acham têm uma opinião diferente, e essa é a ideia mesmo. A ideia é a gente trazer uma conversa, essa é a discussão. Tá? Então, agradecer aí, quero agradecer as meninas, a Ari, a Jéssica, os meninos, João, Bruno, o Marcelino também, pela conversa, pelo papo, e espero participar aqui de novo em breve para a gente falar sobre outros assuntos. Também queria agradecer a Jéssica, a Ari, pela iniciativa, né? Foi bem legal. O Bruno, o João, o Paulo, por vir aqui para a gente trocar essa ideia. É estranho, mas é o tipo de conversa que a gente nunca para, assim, normalmente para ter. Foi bem interessante a gente ter essas identificações, esse compartilhamento de experiências. E agradecer também a pessoa que eu não vou explanar quem foi, mas que pegou e me recomendou vir aqui. E foi bem legal. Foi um desafio interessante. Eu gostei. Foi muito bom. Eu discordo, tá? A pessoa que te convenceu a vir deveria estar aqui também, tá? Exatamente. Depois você fica puxando de orelha para ela aí. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o episódio de hoje. Eu queria agradecer também a Icaro, acho que por abrir esse espaço, né, e principalmente o Departamento de RH, porque isso foi uma iniciativa do Departamento de RH. Então, obrigada por esse espaço, né? É muito legal ouvir, né, as experiências, as vivências, isso é muito bacana, eu acho que é muito enriquecedor, né, esse bate-papo que a gente teve aqui, e eu espero que seja o primeiro de muitos, sobre muitos outros assuntos que a gente precisa falar aqui, que eu sou louca para fazer alguns assuntos aqui, trazer algumas pautas aqui para o podcast. Então, eu espero que esse seja o primeiro de muitos, realmente. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, acho muito legal. Vamos falar de outros assuntos também, vamos falar de tecnologia, desenvolvimento de software, mas eu acho que quando a gente traz... É claro, a gente, né, por ser uma empresa de tecnologia, a gente fala muito mais de assuntos voltados para tecnologia, mas eu sempre fico muito feliz, inclusive eu saio muito mais do roteiro quando é um podcast, né, de um assunto assim, sobre vivências, né, então é muito bacana mesmo, inclusive eu adoro fazer, fico super feliz, tô super aqui, nossa, tá muito legal, tá incrível, tô aqui no fundo, assim, super feliz, assim, nem tá pronta ainda, e eu já tô super feliz com o resultado, e eu acho que é isso. E assim, gente, eu acho que eu já falei isso diretamente para a Ari, mas eu aproveito aqui para agradecer a Icaro como um todo. De novo, eu tô aqui há muito tempo, sou um dinossauro agora nessa empresa. Então, assim, é muito legal ver essa evolução. Ver, assim, como certos temas que eram tabus, agora a gente está discutindo abertamente, e não só aqui a questão específica racial da consciência negra, mas a gente já teve outras iniciativas como essa, estamos tendo outras iniciativas como essa, voltada para outros recortes, assim, dá muito orgulho, sabe, ver essa evolução também da empresa, sendo um lugar que a gente se sente seguro para discutir esses tipos de temas, abordar esses tipos de temas, e assim, eu sei que também tem o dedo aí do RH, em especial da Ari, da Jéssica, que também ajudam a gente a divulgar esses assuntos. Então, nossa, sinto muito orgulho mesmo por tudo isso, cara. Muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. Bom, é isso aí. Então, você, nosso ouvinte, continue ligado nos nossos episódios do podcast. A gente sempre divulga nas nossas redes sociais. Fique ligado aí, obrigada por ter escutado até aqui. Valeu!